Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aqui por enquanto. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo privilégio de mais uma vez estarmos na tua casa para te adorar, te bendizer e mais uma vez aprender do Senhor. Fala, meu Deus, aos nossos corações de uma forma sobrenatural, Jesus. Fala, Pai, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Aquilo, Pai, que precisa ser acessado na nossa vida, que só o Senhor conhece. Trata-nos, Pai, de uma forma sobrenatural e especial, da forma que só o Senhor conhece a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, flua através dos meus lábios. Usa, Senhor, a minha vida da forma que o Senhor quiser. Alcança os corações, Pai. Fala as nossas vidas mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Se assente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Antes de entrar na palavra, irmãos, eu preciso contar a novidade para vocês. Aleluia, Jesus. Novidade é sempre bom, né, irmãos? Glória a Deus. É bênção, né, irmãos? Existem tantas coisas que nós fazemos na nossa vida. Tantos planos e projetos que nós apresentamos diante do Senhor. E são planos e projetos que o Senhor conhece e o Senhor dá condição. E eu sempre falo que quando nós apresentamos algo diante do Senhor, nós só precisamos dar o primeiro passo. O restante o Senhor vai acrescentando e vai fazendo o milagre acontecer. Amém, irmãos? Ah, vocês estão achando que é o que? A novidade. Eu já vou contar. Não estou grávida, irmãos, de novo. Glória a Deus por isso, aleluia. Posso ouvir um amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Mas é quase isso. Vocês ficaram com medo, né? Ah, Jesus, os gêmeos já chegaram, já vieram, mas eles estão de idades diferentes. Um de 1 ano e 9 e outra de 6 meses, né? Igual vocês, de vocês é igual, a idade é igual, aleluia, Jesus. Mas é o nosso bebê, é um bebê. E ele acabou de ficar pronto, irmãos. Meu esposo tinha um desejo no coração dele. E ano passado, no ano do crescimento, debaixo da palavra do nosso presidente, nós estávamos debaixo da bênção. Estamos, mas ano passado ele liberou uma palavra de bênção para nós. E ele disse que nós cresceríamos 5 anos em 1. Vocês ouviram eu falar inúmeras vezes aqui na igreja. Inúmeras vezes eu falava e profetizava, porque eu falo mesmo e profetizo mesmo. A nossa boca tem que estar cheia da palavra do Senhor. E nós declaramos o ano de 2025, o ano inteiro, que nós cresceríamos 5 anos em 1. Pois assim foi feito, irmãos. O meu esposo lançou o livro dele. E está aqui. O comunicador eficaz. O homem das comunicações. O homem que comunica. O homem que ensina a comunicar, irmãos. Então está aqui, ó. O nosso bebezinho lindo, ó. É a cara da mãe. Aleluia. Se alegre com os que se alegram, irmãos. Nós estamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de cântico de alegria, porque Deus é fiel. Então está aqui o nosso bebezinho, que saiu já, acabou de sair do forninho. Então no final do culto, adquira o seu. Vá lá atrás. O pastor vai ter um prazer em fazer uma dedicatória para você, né, meu amor? Com a caneta que eu comprei para ele, especial, só para isso. Comprei uma caneta só para isso. Eu falei, você não vai assinar mais nada. Não vai assinar contrato, não vai assinar nada. Só as dedicatórias do seu livro, do nosso livro. Que ele fez tudo, irmãos. Ele é meu orgulho. Bom, então, irmãos, ó, adquira o seu, tá bom? Porque senão, irmãos, ó, a hora vai passar e eu vou ficar aqui elogiando. Amém, igreja? Então lá, ó. Os segredos do maior comunicador da história. E valer.
e deixe o Espírito Santo fluir e falar com você através dessa leitura, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, irmãos. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Aqui, essa palavra ela vai nos ensinar algo muito interessante. Todos nós temos um nome. Amém, irmãos? Às vezes você pode não gostar do seu nome. Às vezes seu pai e sua mãe te deram um nome muito difícil de pronunciar, ou um nome muito comum, eu não sei. Eu gosto muito do meu nome. E lá no bairro que eu nasci, que eu cresci, só tinha eu lá, com esse nome. Meu pai é muito... como é que é a palavra que eu esqueci? Quando é muito criativo. Não, mas não era essa palavra que eu queria, mas tá bom. Meu pai é muito criativo, ele gosta é que meu marido não tem o espírito de revelação ainda. Da minha cabeça. Meu pai é muito criativo, irmãos. E aí, ele colocou esse nome em mim. Eu nem vou falar o nome dos meus irmãos para vocês. Mas ele é criativo. Eu e meu irmão, a gente tem um nome com S. Depois tem 2 irmãos que é nome com... Não, 2 com P, depois mais um com S. E assim vai. De todos, só um que tem nome comum. O resto, irmãos, é tudo nome... Vocês estão curiosos para saber os nomes? Irmãos... Glória a Deus. Meu pai, eu tenho um monte de irmãos. Aleluia. Então, ó, Estefânia, que sou eu, com S, tá, irmãos? Eu gosto do meu nome. Estefânia com S. Estênio. Depois tem Pierre. Não é nome comum, irmãos. Agora pode ser, mas naquela época não era. Stanley, Poliana. Aí nasceu o nome comum. Antônio Ponsoni Neto, que é o nome do meu pai e o nome do meu avô, então nome comum, Antônio, tudo bem. E depois o Miguel, e nisso veio o Leonardo também, e a minha mãe, nome comum também, que é a minha irmã Luana. Então, irmãos, meu pai é extremamente criativo. Ele escolheu o nome de todos os filhos, não só da Poliana que não, mas ele opinou o nome da Poliana. E eu sempre gostei muito do meu nome. Minha mãe queria colocar outro nome em mim, mas meu pai não quis. Falou, não, vai sofrer na escola, o povo vai tirar sarro. Porque naquela época não tinha bullying, né? Era só, vai ficar tirando sarro e tal. Nem vou falar o que a gente fazia depois, no final da aula, né? Mas tudo bem, irmãos. Mas o nosso nome é algo que nós carregamos a vida inteira. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em dado momento desse diálogo de Moisés com Deus e de Deus com Moisés, porque vocês sabiam que Moisés era amigo de Deus e Deus era amigo de Moisés. Deus ele se apresentava para Moisés. Deus ele falava face a face com Moisés, ali ó, pertinho. É como meu sogro sempre falava, Moisés e Deus eram assim, unha em carne. E em dado momento, Deus estava muito bravo com aquele povo. Porque aquele povo estava recebendo tudo de melhor do Senhor. E aí o povo resolveu fazer um monte de coisa que desagradava a Deus. Se nós voltarmos um pouquinho à palavra, nós vamos ver lá que no capítulo 33 e no verso 3, o Senhor diz algo muito forte para Moisés. Irmãos, nos dias atuais, esse versículo é muito interessante. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, é muito interessante. Por que você está falando isso? Eu vou falar para você. Porque olha só o que Deus fala para Moisés. Vão para uma terra que mana leite e mel. Até aí está tranquilinho, né, irmãos? Fala para o seu irmão aí, fala, até aí está tranquilo. Mas aí olha agora que Deus fala. Olha o que Deus fala, irmão. Aí eu falo para o seu irmão, fala aí, olha agora que Deus fala. Olha agora que Deus fala. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Para quê? Para que eu não os destrua no caminho. Deus é bravo mesmo, irmãos. Vai pensando que Deus é só amor e tudo mais. Ele é sim, mas olha aqui a palavra, ele falando, para que eu não os destrua no caminho. Porque aquele povo estava desobediente às ordenanças do Senhor. Aquele povo estava recebendo tudo que o Senhor tinha de melhor para entregar para eles. E eles estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Levantaram um bezerro de ouro, fizeram outros deuses para eles mesmo.
E nós sabemos que Deus não dá e não divide a glória dele com ninguém. Moisés estava lá falando com o Senhor. Quando ele volta, o povo já estava todo disperso, adorando outros deuses. E aí Deus fala isso para ele. E aí eu fiquei pensando, olha Deus, que coisa, viu? Que povo malvado. E eu já aqui falando, nossa, se Deus fosse, tinha destruído todo mundo, acabado com todo mundo. Às vezes a gente quer, irmãos, que Deus faça alguma coisa. Não é, irmãos, no nosso meio? Tantas coisas ruins que nós temos visto e vivido. As pessoas falando coisas horríveis a nosso respeito. A respeito do povo de Deus. Às vezes a gente olha para esse versículo e fala, ai Deus, o Senhor não podia destruir só um pouquinho? Mas irmãos, o Senhor quer que todo mundo seja convertido. Que todo mundo se volte a Ele. Deus quer salvar todo mundo. Acontece que nós precisamos dar o primeiro passo. Você aqui já deu, glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que não conheceram Jesus ainda. Existem pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E aí acaba esse diálogo. E aí Moisés toma a frente. Era o líder daquele povo. E mais uma vez ele vai diante do Senhor. Vai falar com Cristo. Vai falar com Deus, vai pedir as misericórdias do Senhor mais uma vez, porque Deus, Ele também é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é generoso. Quantas vezes eu e você somos desobedientes e teimosos? Mas o Senhor está conosco. Nós cantamos aqui, quando no fogo nós somos lançados, o Senhor estava conosco. Em todos os momentos Deus está conosco. E aí Moisés vai de novo falar com o Senhor, interceder pelo povo. Ele vai pedir pelo povo. Ele vai clamar a Deus pelo povo. E aí, irmãos, olha que coisa mais linda que acontece aqui, no verso 12. Olha que coisa maravilhosa. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome. Olha a importância do nome, irmãos. Você gostando ou não do seu nome? O Senhor, antes de você nascer, já conhecia você pelo seu nome. Ele já sabia qual era o nome que sua mãe e seu pai iam te dar. Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Isso daí Moisés estava falando com Deus, amém, irmãos? E ele continua agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te, ó, Moisés ousado, hein, irmãos? Moisés ousado nessa hora aí, ó. Olha só o que ele falou para Deus. Lembra-te que esta nação é teu povo. Porque Deus falou que ia destruir o povo. Deus falou, eu não vou no meio de vocês para não acabar com vocês. E aí Moisés, cheio de sabedoria, diz, lembra-te, Deus, que esse daí é seu povo. O Senhor colocou na minha mão aí para eu cuidar, mas o povo é teu. Aí, irmãos, ai, como esse Deus é lindo. Você pode dizer, Deus é lindo? Ele é maravilhoso. E aí Deus respondeu para Moisés, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Porque Deus já sabia que Moisés estava ali preocupado no coração dele. Deus sabia, não sabia, irmãos? Porque Moisés falou assim com Deus, Deus já sabia que ele estava preocupado. Então o Senhor diz para ele, eu lhe darei descanso. E aí Moisés diz, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. E aí eu quero chamar a atenção de você neste momento. O Senhor conhece você pelo seu nome? Conhece. Mas e a presença dEle? Quantas vezes o Senhor está falando para nós não fazermos algo e nós vamos e fazemos. E aí dá errado. Nós precisamos entender e compreender que aqui Moisés falava para o Senhor diretamente, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui.
Nós precisamos ter convicção, a plena certeza do Deus que nós servimos. E sim, dizer para Ele que se a presença dEle não for conosco, em qualquer lugar, nós não vamos sair de onde nós estamos. A presença do Senhor é a única e a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. A presença do Senhor é aquilo que não permite que nós façamos aquilo que não é para fazer, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Nós precisamos estar sempre perto do Senhor. Nós precisamos estar sempre buscando a presença dEle, como você está fazendo nessa noite. Buscando a presença dEle, buscando ser cheio do Espírito Santo dEle, confiando que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Irmãos, se Moisés não conhecesse o Senhor, jamais ele conversaria dessa forma com ele. Se Moisés não soubesse quem era o Deus que ele servia, se não tivesse essa intimidade, jamais ele falaria com o Senhor assim. Você tem intimidade com o Senhor? O que você tem feito para estreitar esse relacionamento com o Senhor? O Evangelho é algo particular, porque a salvação ela é individual. Nós falamos e sabemos disso. O Senhor Ele pagou o preço por nós, igual. Quando Cristo estava lá na cruz, Ele não derramou 1 ml para um, 2 ml para outro, 10 ml para outro, não. Ele se esvaiu por todos, por completo, por mim e por você. O sacrifício foi igual. Eu vou falar mais uma vez. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele se esvaiu totalmente. Todo o sangue dele, Ele se doou completamente, igual, por mim e por você. E não existe sacrifício maior do que isso. Então nós precisamos ter essa intimidade todos os dias com Cristo e reconhecer o sacrifício dele na cruz. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas isso, mas aquilo outro. E eu pergunto para essa pessoa, pagaria o preço de cruz pela sua vida? Não, então o preço já foi pago. Faça o seu melhor para Cristo. Faça o melhor para Ele, que é merecedor de todo o nosso melhor. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Cristo está voltando. O Senhor está voltando. E às vezes nós cantamos canções aqui e cantamos assim: vem me buscar, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. E nós declaramos, eu quero ir com Ele, eu vou subir e tal. Eu quero perguntar para você e você não precisa me responder. Mas se Cristo voltasse agora, se em algum momento a trombeta tocasse, seus ouvidos estariam atentos? Você estaria com as suas lamparinas cheias de azeite dizendo, eu vou ao encontro do meu rei? Se a trombeta tocasse agora, como estão as nossas vestes diante do Senhor Jesus? Nós precisamos viver todos os dias nessa terra, vivendo e sabendo que o Senhor vai voltar. Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação todos os dias e com a nossa intimidade com Ele também. Você tem um nome, querido. Você tem um nome. Você tem um nome a zelar. Mas você precisa entender e compreender que nada vale se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Nada vale se você ganhar o mundo inteiro e o Senhor não conhecer o seu nome. Nada vale você ganhar títulos, honrarias, muito dinheiro, que não é errado a pessoa ter dinheiro. O servo do Senhor tem que ser abençoado. Receba aí, o Senhor vai te prosperar nessa terra em nome de Jesus. Não é errado. Mas não adianta nada nós termos tudo isso e não termos a salvação em Cristo.
o nosso maior título é de cidadão do reino, cidadão do céu. Irmãos, esse diálogo continua de uma forma tão maravilhosa. Lá no verso 17, aí o Senhor responde para Moisés e ele diz assim: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor de mim. E olha o que o Senhor afirma para ele: eu o conheço pelo nome. Irmãos, você já pensou que coisa mais linda? Deus olhar para nós e falar: eu te conheço pelo seu nome. Eu vejo o que você tem feito para mim no reino. Eu conheço você pelo seu nome. Então, irmãos, há um Deus no céu grande, como nós cantamos com as crianças e como nós acabamos de cantar aqui. Tão grande, mas tão grande, que Ele conhece o seu nome. E Ele sabe o seu nome, quantas letras tem, a forma de pronunciar, a forma de escrever, por mais difícil que seja. Ele conhece você pelo seu nome. E quando Ele vai falar com você, Ele chama você pelo seu nome também. Eu tenho certeza que o Senhor já te chamou nas madrugadas para você orar pelo seu nome. Quantas vezes o Senhor nos chama, a gente ouve o nosso nome, quem que está chamando? É o Senhor que está chamando. Ele nos chama pelo nosso nome. E eu fiquei um momento olhando para essa mensagem e escrevendo: eu conheço você pelo nome. E eu comecei a chorar diante da presença do Senhor. Porque, irmãos, quantas pessoas estão sendo massacradas neste mundo porque não têm uma identidade, porque já não sabem mais quem são, porque não se lembram mais de onde vieram, não se lembram mais das suas origens, não aceitaram aquilo que o Senhor fez de lindo por elas. Cabe a nós como igreja orar por eles, interceder por eles, fazer a nossa parte e não perder a nossa identidade. Talvez você não é igual eu, que gosto do nome, do seu nome, mas eu quero dizer para você, a palavra diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia e Ele já sabia o seu nome. Coisa mais linda é nós descansarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro, porque sim, nós temos que descansar e lembrar-nos que existe um Deus que sabe o nosso nome, melhor ainda, que nos conhece pelo nosso nome. Aleluia, irmãos. Eu conheço você pelo seu nome. Irmãos, o céu, ele tem que te conhecer pelo seu nome também. Faça barulho lá no céu. Deixa que aqui na terra Deus resolve tudo, irmão. Irmã, deixa que aqui na terra Deus resolve tudo por você. Continua com seu joelho enterrado no chão, clamando o nome do Senhor, e deixa que Deus resolva tudo. Faça a sua parte e deixa Deus resolver a parte dele. Quais são as obras que nós temos feito nessa terra? Irmãos, aqui quando Moisés fala para o Senhor: eu não vou sair se a tua presença não for comigo. Você precisa sair daqui entendendo que existem ambientes, existem lugares onde você será convidado a estar. Existem ambientes onde a sua carne vai querer levar você. Existem lugares onde você vai querer ser levado mais uma vez. A presença do Senhor não pode entrar ali. A presença do Senhor não estará ali. Então, meu querido, entenda de uma vez por todas: não vá. Porque às vezes nós vimos pessoas
que elas fazem o quê? A presença do Senhor está aqui com ela. E aí ela olha para Deus e ela fala o quê? Fica aí, Senhor. E ela fala assim, ó, para Deus. Como se pudesse fazer assim, irmãos. Deus, fica aqui, ó. E agora eu vou lá fazer um negócio. Mas o Senhor fica aí. Olha o perigo que nós corremos de estarmos fora da presença do Senhor. Olha o perigo que nós corremos em negociarmos a presença do Senhor. Irmãos, um dia, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, eu quero ir para o céu com Ele. Eu sei que você também quer, amém? Irmãos, não é fácil servir a Cristo. Não é. Mas irmãos, quando Jesus chamar a gente, quando a trombeta tocar, que a gente estiver lá no céu, irmão, fala para o seu irmão aí que está do seu lado, falar, não vai ter para ninguém. Irmãos, você imagina, você chegar lá no céu, e você, porque todo mundo vai querer falar com ele, né? Mas Deus é tão grande, irmãos, que vai ter para todo mundo. Glória a Deus. E você já imaginou como que Jesus cheira? Que eu fico pensando essas coisas. Como que será os cabelos dele? Como que ele fala? Porque a gente sabe como Deus fala conosco. Amém, irmãos? Nós ouvimos a voz dele, mas lá no céu nós vamos estar com ele. Então você já parou para imaginar como que vai ser esse dia? Você já sabe, você está se preparando para isso? Já está preparado? Irmãos, nós precisamos nos lembrar que há um propósito no nosso chamado. Que o Senhor, Ele nos conhece pelo nosso nome. Amém? Ele nos chamou para fazermos a diferença nessa terra. Amém, igreja? E nós não podemos parar. O mundo não para e o povo de Cristo também não pode parar. Existe um propósito em tudo que nós fazemos e passamos nessa terra. E eu quero dizer para você, o Senhor, Ele conhece você pelo seu nome e Ele não esqueceu de você. E Ele conta com você. O Senhor está voltando. E aqui está um povo que vai subir com Cristo. E se você está com o seu coração magoado, ou está pensando, será que eu vou subir, não vou subir? Eu vou dizer para você que o Deus que pode todas as coisas está aqui neste lugar. Você veio no lugar certo. Se for falta de perdão, você precisa liberar perdão para alguém? Libera. O Senhor está aqui para fazer isso por você. Se você precisa ser curado de algo, o Senhor está aqui para te curar. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Você está no melhor lugar. Deus tem a resposta para o nosso coração. Deus tem resposta para a nossa vida. Às vezes nós falamos algo no secreto para o Senhor. E o Senhor cumpre. Ele faz. Ele é fiel. Irmãos, a presença do Senhor é a nossa vida. A presença do Senhor deve ser aquilo de mais valioso e precioso que nós temos. Se você é mãe e pai, você tem filho, os seus filhos são a coisa mais preciosa que você tem nessa terra. A presença do Senhor tem que ser maior que isso. Porque nós somos filhos de Deus. E a presença dele precisa ser maior. Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas. Acima de tudo, irmãos. Está sangrando, a gente vai servir Jesus sim. Está doendo, a gente vai servir Jesus sim. Mas estamos alegres, vamos adorar e servir a Ele com alegria. Não é fácil às vezes servir ao Senhor com o coração sangrando. Mas irmãos, eu aprendi que enquanto nós estamos cuidando das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Enquanto nós estamos nos dedicando no reino, Deus está acrescentando
na nossa vida, vários momentos, nós viemos para a igreja, e não só aqui, mas em outros lugares, com o coração sangrando, falando para Cristo como será, mas estávamos adorando, porque enquanto nós adorávamos, buscávamos, o Senhor estava entrando com providência, porque Ele conhece o nosso nome. Existe uma palavra lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 16, que fala sobre uma coisa linda que o Senhor faz por nós. Malaquias 3,16. Irmão e irmãs, vocês são preciosas e preciosos do Senhor. E é por isso que a vida não é fácil para vocês. O Senhor investiu pesado em vocês. E existe algo tão importante nessa palavra que nós vamos ler agora, que você vai entender. Malaquias 3,16 diz assim: aleluia, Jesus. O Senhor está aqui, irmãos. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o filho que serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor está conosco. Não se preocupe com o que tem falado a respeito do seu nome. Se preocupe com os memoriais aqui que o próprio Deus está falando para nós. Se preocupe com isso que a palavra do Senhor, que o Senhor dos exércitos está dizendo para mim e você nessa noite. Mais uma vez você verá a diferença entre o justo e o ímpio. Mais uma vez você verá a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Haverá um momento que vai acontecer, irmãos, e nós não sabemos em que momento vai acontecer, mas nós sabemos que vai acontecer. Então permaneça firme na presença do Senhor. Existem coisas que vêm sobre a nossa vida que são, a maioria delas, livramentos do Senhor. São coisas para poupar a nossa vida. São situações que são para nos impulsionar. São recursos estratégicos que o Senhor nos dá para quê? Para nós buscarmos mais, para orarmos mais, para nos dedicarmos mais. Quantos esboços você fez no secreto, no momento da sua adversidade? Quantas orações sinceras no secreto você fez no momento que você achou que todas as portas estavam fechadas? Então eu quero dizer para você, permaneça fazendo aquilo que está queimando no seu coração e dê o primeiro passo que o Senhor vai te honrar, querido. Ele vai honrar, porque Ele honra sim, igreja. Aleluia, aleluia, Jesus. A partir de hoje você vai sair daqui declarando e falando, eu tenho um nome e Deus conhece o meu nome. E se qualquer Satanás do inferno quiser se levantar contra a sua vida, você cheio dessa palavra vai dizer, eu tenho um nome e Deus conhece o meu nome. Irmãos, Deus nos formou para proclamarmos as boas novas dEle, para profetizarmos palavras de bênção, para declararmos e testemunharmos dos benefícios de tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Você tem um nome e o Senhor te conhece pelo teu nome. Existem duas coisas que são completamente diferentes.
Duas palavrinhas. Uma delas é herança e legado. Repita comigo: herança e legado. Herança a gente deixa para as pessoas. Deixa para as outras pessoas. Amém, irmãos? Faz o inventário, não sei, deixa para as pessoas. Legado é diferente. Legado você imprime e você deixa nas pessoas. Existe uma pessoa, nós amamos muitas pessoas, muitas. Glória a Deus por isso. Nosso coração é grande. Mas existe uma pessoa que nós amamos e que hoje ela está com o Senhor. Mas, irmãos, enquanto essa mulher foi viva, não tinha para ninguém, irmãos. Uma mulher de oração, uma mulher íntegra, intercessora. Isso é legado, irmãos. Isso é legado. E eu me lembro que nós chegávamos na igreja, ela sempre com um sorriso largo no rosto. Sempre com um sorriso largo. Isso fica na minha mente para sempre. E ela ficou doente. E teve um dia que nós fomos visitá-la na casa dela. E antes disso, enquanto eu me preparava para ir visitá-la, eu falei algo para Deus. E eu falei para Deus algo, só falei para Deus, não falei para mais ninguém. E eu fui visitar. Quando nós chegamos lá, ela estava deitada na cama. E nós conversamos e falamos de planos e projetos. E ela ficou e a gente conversou e ficamos ali um tempo com ela. É a Dona Clara, irmãos. Quantos lembram da Dona Clara? A mãe do pastor Eduardo, glória a Deus. E nós conversamos. E aí nós fomos orar pela Dona Clara. E ela estava deitada. O pastor orou na cabeça dela, eu orei nos pés dela. E nós oramos por ela. Falamos com ela. E nos despedimos. E vocês sabem que eu também gosto de abraçar também, né, irmãos? E eu fui abraçar a Dona Clara. Ela estava deitada, eu fui abraçar ela. E quando eu abracei a Dona Clara, ela disse algo para mim que só Deus sabia. Isso é legado, irmãos. Um dia, os seus filhos vão falar para os seus netos de como você era no secreto. Um dia os seus filhos vão ter orgulho de se reunir na mesa de domingo e falar de tudo aquilo que você fazia através da sua fé. Um dia os seus netos, olha que coisa linda, irmãos, os seus netos vão passar para os seus bisnetos a sua história. E os seus bisnetos vão para os tataranetos. E isso vai, irmãos, como o pastor falou, de abençoar as gerações. Isso é legado, irmãos. O povo de Deus é assim. E é por isso que eu estou dizendo hoje para você: o Senhor te conhece pelo teu nome. Satanás, ele pode querer falar para você do seu passado, do seu pecado, mas Deus, repita comigo, mas Deus conhece o meu nome. Você tem um nome e Deus conhece o seu nome. Glória a Deus.